Imagem desfocada. Uma gravação precária feita através das folhas de uma árvore com uma câmera de um telefone celular. Foi assim que um agente secreto da Scotland Yard, da polícia de Londres, confundiu o eletricista brasileiro Jean Charles de Menezes com um terrorista. Pensou que ele fosse o etíope Osman Hussein, que no dia anterior havia participado de um plano para tentar explodir 4 bombas no metrô de Londres. Jean Charles e Osman Hussein moravam no mesmo prédio. Sexta-feira, 22 de julho de 2005, 10 horas e 6 minutos da manhã. A vida de Jean Charles de Menezes chega ao fim aqui na estação de Stockwell, no sul de Londres. 7 tiros na cabeça e 1 no ombro. Todos disparados por uma polícia que tinha fama de não usar armas. A trágica história que mistura imperícia, negligência, erros e arrogância de uma das polícias mais famosas do mundo está sendo recontada pelo escritor Ivan Santana. Uma tragédia que começou quando o agente secreto, que urinava atrás da árvore, identificou o alvo errado. Ele estava aqui desde 6h04 da manhã. Exatamente às 9h30 ele foi atrás de uma árvore ali, porque estava com vontade de ir ao banheiro, e nesse momento o Jean Charles saiu da casa. Foi um erro absurdo porque ele não decorou a cara do terrorista que ele estava procurando, a fisionomia, e então ele tinha que filmar com o celular e mandava para o comando da polícia para que a central decidisse se era o Osman Hussein o terrorista ou não. A partir da falsa identificação, foram 33 minutos de perseguição pelas ruas da área em que Jean Charles morava. 3 outros agentes, identificados pelo codinome Hotel, partiram no encalço do brasileiro. Jean Charles foi de ônibus até a estação do metrô mais próxima. Os agentes secretos também embarcaram. Se ele era um homem-bomba, por que deixaram ele entrar no ônibus? Se 14 dias antes um homem tinha se explodido num ônibus em Tavistock, aqui em Londres, e matado um monte de gente. A primeira parada foi na estação de Brixton, mas ali o metrô não estava funcionando naquele dia. Nesta estação, Jean Charles desceu do ônibus e viu que a estação estava fechada por causa dos atentados na véspera e voltou correndo para o ônibus. Nesse momento, a Scotland Yard achou que ele era o terrorista. Achou o movimento dele suspeito, achou que ele estava tentando despistar os seguidores. Próxima parada, Stockwell. Ivan Santana ouviu policiais e várias outras testemunhas que contaram uma história bem diferente daquela apresentada pela polícia na época da morte de Jean Charles. Quem viu as imagens do sistema interno de TV do metrô afirma que ele jamais correu, não pulou as catracas e nem se jogou dentro do trem. Pelo contrário, desceu calmamente lendo um jornal e esperou até que o trem chegasse. E acabou a história. Jean Charles sentou no banco desse lado aqui, um dos agentes ficou do lado dele, um figurou na porta, o outro ficou na outra porta. Quando os agentes armados chegaram na estação, o agente que estava na porta, Hotel 9, prendeu a porta, o agente 3, Hotel 3, agarrou o Jean Charles, imobilizou o Jean Charles, o agente Hotel 1 gritou, é esse o homem. Eles chegaram, quando o Jean Charles foi morto, ele já estava totalmente imobilizado. Não havia necessidade nenhuma de matá-lo. O primeiro a contar essa história foi o jornalista da TV britânica ITN. Neil Garrett disse que sua namorada conhecia a secretária do departamento de corregedoria que investigava os atos da Scotland Yard. A secretária copiou imagens e documentos e entregou ao repórter, que desmascarou a farsa da polícia londrina. O furo de reportagem levou Neil Garrett à prisão. Sua namorada também foi presa. Os dois ainda foram ameaçados, tiveram seus apartamentos revirados e viviam sendo perseguidos nas ruas. Nos deram cobertores infestados de piolhos para nos cobrirmos na cadeia. Minha namorada estava grávida, mas nem isso sensibilizou a polícia. Eles queriam saber quem era a minha fonte. Nem sob tortura, eu diria.
Apesar de todas as provas, os policiais envolvidos foram inocentados. Segundo a justiça britânica, eles teriam agido em defesa da coletividade. A advogada da família de Jean Charles ainda insiste, pretende recorrer, alegando o erro da polícia que, em vez de proteger, matou um cidadão inocente. Ela reconhece que, se ganhar a causa, a indenização pode não passar de 10 mil libras, cerca de 40 mil reais. O importante não é o valor, se conforma Harriet Wistrich. O que eu quero é corrigir essa história. Uma história que resiste ao tempo. Às vésperas de completar 2 anos, a morte de Jean Charles continua sendo lembrada no memorial improvisado na parede da estação de Stockwell.